Graças a Deus. Boa noite. Em nome do Senhor Jesus, nosso Pai, nós elevamos os nossos pensamentos até a Tua presença quando pensamos a Tua palavra, raciocinamos a Tua palavra, avaliamos, pesamos a Tua palavra, ou melhor, nós pesamos nossas vidas na Tua palavra, para saber o que o Senhor tem para nós, qual é a revelação que o Senhor tem para cada um de nós. Porque quando pensamos, pesamos a nossa mente, a nossa alma na Tua palavra, então o Senhor fala, ensina, orienta, exorta, admoesta, alerta, avisa. O Senhor dá a direção que nós precisamos para seguir em frente, seguir na Tua palavra, seguir na Tua fé. Então nós te pedimos isso, meu Senhor. Venha iluminar os entendimentos, para que todos tenham consciência da Tua vontade. Porque uma coisa é o que nós pensamos, outra coisa é o que o Senhor pensa a nosso respeito, e o que o Senhor quer de cada um de nós. Então, Espírito Santo, eu te peço, em nome do Senhor Jesus, venha iluminar nossos entendimentos, não só daqui, das pessoas que estão aqui na igreja, mas daquelas que estão em casa, ou num hospital, num presídio, estão afastadas, estão longe, que todas venham entender a Tua voz e saber exatamente o que o Senhor quer de cada um de nós. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e agradecemos. Amém. E graças a Deus. Podem sentar. Como posso te agradecer? Esse hino foi inspirado, Senhor, por todos os benefícios que me tem feito. Que darei? O que eu vou dar para Deus pelos benefícios que Ele tem feito por mim? Puxa vida, mas bispo, eu tenho vivido uma vida amarga, triste, abatida. Eu tenho comido o pão que o diabo amassou. O que eu posso agradecer a Deus se eu vivo uma vida desgraçada? Uma vida infernal. Eu vivo mal, eu como mal, eu durmo mal, enfim, eu sou o resto desse mundo. Como é que eu posso agradecer a Deus por isso? Como? É possível. É possível agradecer a Deus por uma vida assim, infernal? De fato, você pode entender assim, não compreender os benefícios que Deus fez por você. Você não recebeu esses benefícios. Você não recebeu os benefícios de Deus, mas outros receberam. É ou não é? Sim ou não? E a pergunta é, por quê que os outros receberam e você não recebeu? Por quê? A culpa é de quem? É de Deus? Ele faz acepção de pessoas? Ele por acaso é injusto, que abençoa uns e amaldiçoa outros? Não.
Não é isso. Quando o salmista faz essa pergunta, é porque ele entendeu da grandeza que Deus fez por ele. Jesus morreu por todos. Jesus não morreu por alguns, pelos abençoados, e não pelos amaldiçoados, não. Ele morreu pelos que são abençoados e pelos que são amaldiçoados. Ele morreu por todos, não deixou nenhum como exceção. Ele morreu por todos. Porém, o fato da pessoa não ter recebido ainda os benefícios de Deus, tem uma razão. E você tem que descobrir qual é essa razão. E é isso que nós vamos falar nesta noite. Nós queremos que você esteja consciente do porquê há diferença entre pessoas e pessoas. Pessoas que são gratas a Deus. Pessoas que dizem, oh meu Deus, se eu andasse de joelhos pelo resto da minha vida, com as mãos para o alto, ainda assim seria pouco. Eu diria, eu pessoalmente diria, meu Pai, eu deveria pagar para te servir, porque é muito glorioso levar para outras pessoas aquilo que o Senhor me tem dado. É grande demais. Que Deus tem preparado para todos, inclusive você. Inclusive você que está nos assistindo nesse momento, em casa, no trabalho, seja lá onde for. Você que tem sido mal, cruel, terrível, você sabe que tem feito coisas erradas. Mesmo assim, Deus, o que fez na cruz foi por você. É que você não quer. É que você tem rejeitado. É que você não quer ouvir a voz dele. Você quer seguir aos seus instintos, às suas vontades, aos seus desejos, ao seu coração. Você quer ganhar o mundo. Você quer conquistar. Você quer conquistar o mundo. Mas você não conquista o mundo nem com Deus, que dirá sem Deus. É ou não é? Você não conquista uma vida nem digna com o Deus que está disponível para você, quanto mais sem Ele. Concorda comigo? Sim ou não? Vamos colocar os pingos nos is. Por que eu estou a sofrer? Por que a minha vida é um inferno? Por que eu vejo tantos testemunhos e eu não fui, entre aspas, sorteado? Deus não faz sorteio. Deus não faz isso. Deus fez o que Ele fez por todos. Todos. Inclusive você. Inclusive você que tem vivido uma vida errada, uma vida de mentira, de engano, de roubo, de prostituição, de tudo que não presta desse mundo. Você tem servido ao mundo. Você tem colocado a sua cabeça, seus sonhos, em tudo que o mundo oferece. Por isso você sofre. Porque o mundo não vai te dar nada disso. O mundo só vai te dar sofrimento, dor, como você tem sofrido. É ou não é? Fala a verdade. Não interessa quem foi sua mãe e seu pai. Não interessa. A sua vida tem que ser decidida por você, pela sua cabeça, pela sua inteligência. Deus lhe deu inteligência, capacidade para você pensar, para mim, para todos nós pensarmos. Porém, se nós pensamos de acordo com o que o mundo pensa e oferece, nós estaremos fadados à desgraça, ao inferno, à morte. Mas há pessoas que no universo deste mundo, no universo dos perdidos,
dos condenados, há pessoas que estão vivendo no inferno, no pecado, na desgraça, mas dizem lá dentro do coração: ah, meu Deus, não é isso que eu queria para a minha vida. É como aquela jovem que empresta o seu corpo para ganhar o pão nosso de cada dia. Ela usa o seu corpo para poder comer no dia seguinte. Ela não tem nada. Ela não tem parente, não tem amigo, não tem ninguém. Ela tem que se virar sozinha. Então ela se entrega na prostituição, vende o seu corpo e tem o seu pão nosso de cada dia à custa do seu pecado. Mas lá, enquanto ela está levando alguém a ter prazer com ela, ela pensa consigo: ah, meu Deus, não é isso não é essa vida que eu queria. Eu não queria isso. Mas eu não sei o que fazer da minha vida. Eu estou sozinha. Não, você não está sozinha. Deus é com você. Deus é com todos os que o invocam. Amém? Deus é com aqueles que o invocam. Somos nós que precisamos de Deus, não é Deus que precisa de nós. Quando você está doente, você que procura o médico, não é o médico que vai procurar você, é isso? Não é assim? Se você tem uma enfermidade, é você que tem que correr atrás do médico. Não é o médico que vai correr atrás de você. Então Deus é Deus, e o que Ele tinha que fazer, Ele fez por todos nós. Ele morreu na cruz por nós. Agora cabe a nós buscarmos na cruz esse Deus que morreu por nós. E dizer: ó Senhor, o Senhor morreu por mim, então eu estou aqui, eu quero ajuda. Eu preciso da tua ajuda. Por favor, me ensine o que eu tenho que fazer. Então, quando a pessoa se comporta de forma humilde diante de Deus, imediatamente Ele estende a mão para atendê-lo. Ele nunca disse não àqueles que o invocaram. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Duvido que você vai encontrar na Bíblia alguém que invocou a Deus, por pior que fosse, e tenha invocado a Deus e Deus não tenha ouvido a sua oração. Não existe isso. Então Ele atende a todos, indistintamente. Não interessa se é igreja, se é da Igreja Universal, se é evangélico, se é espírita, se é macumbeiro, se é da bruxaria, se é judeu, se é muçulmano. Não interessa a religião que a pessoa tenha. Ele não olha para a religião. Ele não olha para a religião. Ele olha para o coração. Quando o coração almeja, tem sede de conhecê-lo, então Ele vem com a água pura para saciar a sede dessa pessoa. Amém, pessoal? Então, o que eu estou a falar é para você pensar na sua vida, raciocinar a sua vida. A sua vida. Não fique olhando, não fique a olhar para a pessoa que está ao seu lado. Não fique a olhar para o pastor, para o bispo. Não, olhe para a sua vida. E veja o que é que você está a fazer que desagrada a Deus. Então, isso é que faz você se afastar dele. O próprio Deus fala isso. Quando a pessoa se afasta dele, o que ele pode fazer? O que ele pode fazer? Você é mãe, você é pai, nós somos pais. Então, quando um filho, uma filha, se desvia e quer seguir o seu próprio coração, o que a mãe e o pai podem fazer? Se a filha e o filho quer usar drogas, o que a mãe e o pai podem fazer? Vai bater nele? Vai matá-lo? Vai prender ele? Vai amarrá-lo?
nada vai resolver. Ele tem que cair em si e dizer, eu preciso de ajuda, minha mãe ou meu pai. Do contrário, ele vai continuar nessa vida. Ou não é? A mãe e o pai, que conhecem a Deus, podem chegar e dizer assim, ó meu Deus, o Senhor sabe o que eu estou a passar. Então, eu te peço em nome de Jesus, traga a minha filha de volta, o meu filho e tal, e tal. Então, você ora, Deus ouve a sua oração em favor do seu filho, da sua filha, e Ele dá chance para ela ou ele ser liberto daquela situação. Então, esse é tudo que você pode fazer pelo seu filho e sua filha, mais nada. Ou existe alguma solução? Digamos que você ganhe muito dinheiro e dá para o seu filho, vai resolver o problema dele? Não, vai piorar. Então, o que eu quero falar para vocês? Exatamente isso. Sobre os dois reinos que existem neste mundo. Você está em um deles. Nós todos estamos em um deles. Cada um está num deles. Ou o reino desse mundo, ou o reino de Deus. Não tem coluna do meio. Ah, eu não quero, eu não estou nem no reino de Deus, nem no reino do mundo. Não existe isso. É mentira. Ou você está num reino, ou você está em outro reino. O reino de Deus é chegado até todos nós. Mas nem todos nós entramos no reino de Deus. Uns entram, outros ficam de fora. Por quê? Porque Deus escolhe? Porque Deus determina? Porque Deus cobra para você entrar no reino de Deus? Não, por causa que a pessoa que está no reino do mundo, ela tem prazer no reino do mundo, ela quer isso. É como viciado no tóxico, na droga, etc. Ele quer aquilo. Você vai falar com ele, ele quer aquilo. Ele não quer nem ficar em casa, ele só quer morar na rua. Não é assim? Não é isso? E quem pode mudar a cabeça dele? Só Deus, através da sua palavra. Então, veja só, nós vamos pensar nessa carta de Paulo através aos cristãos em Éfeso, a igreja de Éfeso. Em Éfeso, você vai ler comigo e nós vamos explicar versículo por versículo, para você entender qual reino que você está inserido, no reino de Deus ou no reino do mundo. Então, nesse capítulo 2 de Efésios, você pode perfeitamente se identificar em que reino você vive. Qual o reino que você está inserido? E por que você está a sofrer? Por quê? Porque se você estiver no reino do mundo, você estará fadado ao sofrimento até a morte. Até o fim da sua vida. Mas se você estiver inserido no reino de Deus, você vai encontrar problemas, você vai enfrentar problemas, mas você vai permanecer, você vai prevalecer, você vai vencer, porque você está no reino de quem? De Deus. Por favor, presta atenção, porque esse texto é extraordinariamente glorioso. E você tem que entender. Preste muita atenção, porque você vai descobrir por quê você não está no reino de Deus. E se não está no reino de Deus, está onde? E se você não está no reino do mundo, está onde? No reino de Deus. Amém?
A igreja do Senhor Jesus, a igreja espiritual, ela é o reino de Deus. E a igreja espiritual não tem nada da igreja institucional. A igreja institucional é uma instituição. Por exemplo, a Igreja Universal do Reino de Deus é uma instituição. Obrigatoriamente, ela tem que ser uma instituição. Porque ela tem que prestar contas ao governo, às autoridades. Ela tem que dar a César o que é de César. Então, ela é uma instituição. Mas a igreja espiritual, a igreja do Senhor Jesus, é o reino de Deus. Amém? A igreja do Senhor Jesus, a igreja que Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão sobre ela, essa igreja é composta de pessoas, não só da Igreja Universal do Reino de Deus, mas de outras denominações cristãs, que professam a fé no Senhor Jesus e estão inseridas no reino de Deus. Mas há também pessoas que estão dentro das igrejas, inclusive Igreja Universal do Reino de Deus, provavelmente aqui, hoje, aqui, agora, nesse momento, há pessoas que são fiéis aqui na igreja, a igreja física, institucional, mas não estão no reino de Deus. E é isso que incomoda a gente. Nós queremos que você seja uma pessoa definida. Definida. Não, eu sei onde eu estou. Você vai saber se você está no reino de Deus ou no reino do mundo. As igrejas institucionais são instituições do reino de onde? Eu não ouvi. De Deus ou do mundo? Do mundo. É uma instituição. Mas a igreja do Senhor Jesus é espiritual, é invisível. Quem está na igreja do Senhor Jesus? Aqueles que nasceram da água e do Espírito Santo, conforme Jesus disse. Jesus disse para um homem que era religioso, que pertencia à igreja institucional, à religião oficial. Ele disse para Nicodemos, olha Nicodemos, se você não nascer da água e do Espírito Santo, você não pode entrar no reino de Deus. O reino de Deus é formado por pessoas que nasceram da água e do batismo com o Espírito Santo, ou nascidas do Espírito Santo. Quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, ela nasce no reino de Deus. Por isso que a gente tem trabalhado para que vocês sejam batizados com o Espírito Santo. Enquanto a pessoa não for batizada com o Espírito Santo, ela ainda está fora do reino de Deus. Ela está ainda no reino do mundo. E nós vamos ver isso aqui agora. Amém? Vamos lá. Graças a Deus. Então ele começa assim. Na carta, diz assim, capítulo 2, versículo 1. E vos, o quê? Vivificou. Vivificar quer dizer o quê? Ele vivificou. O que ele fez? Ele deu o quê? Vida. Vivificar da vida. Ele vos vivificou, quer dizer, ele vos deu vida. Estando vós, claro, ele não poderia ter dado vida se a pessoa não tivesse morta. Ele deu vida para os que estavam mortos. Amém? Está claro? Preste atenção, hein? Quando a Bíblia fala em morte, ela não está se referindo a essa morte
que a pessoa deixa, a alma deixa o corpo e o corpo é sepultado lá no cemitério. Não. Ele está falando da separação. Quando a pessoa morre, para Deus, ela foi separada de Deus. Quando a pessoa vive para Deus, ela está unida com Deus. Então, às vezes, a pessoa está morta para o mundo, mas está viva para Deus. Outras vezes está morta para Deus, mas está viva para o mundo. Então, essa é a situação de cada um de nós. Ou eu estou vivo para Deus e automaticamente estou morto para este mundo, ou eu estou morto para Deus e vivo para o mundo. Não existe outra opção. E você é uma dessas pessoas também. Então, os meus parentes, meus entes queridos, meus familiares, meus filhos, ou estão mortos para o mundo e vivos para Deus, ou eles estão mortos para Deus e vivos para o mundo. Assim é a condição de todos nós. Então, o Espírito Santo fala que Jesus nos vivificou, nos deu vida, estando nós mortos em ofensas e pecados. Quer dizer, quando se vive em ofensas e pecados, a pessoa está morta para Deus. Então, ela tem que nascer de Deus. Ela tem que sair desse reino da morte, e isso só o Espírito Santo pode fazer. Obviamente, ela tem que aceitar, a pessoa tem que querer, para poder, então, nascer de novo, ter vida. Aí ele continua dizendo, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Ele está falando de que reino? Que reino? Reino do inferno, reino do mundo. Esse é o reino do mundo, das potestades, dos espíritos imundos, de toda a corrupção, mentira, engano, tudo que não presta. O reino do pecado, é o reino do mundo. Então, em outro tempo, eu estava no reino do inferno, eu estava nesse reino. Eu falo por mim, eu estava nesse reino. O bispo Domingos, obviamente, também estava nesse reino. Ele era religioso, eu também era religioso, mas nós vivíamos no reino do pecado. Então, nós estávamos mortos para Deus. Até que Ele nos vivificou. Como que Ele nos vivificou? Nos vivificou. Quando nós entregamos nossas vidas para Jesus. Jesus está aqui, eu sei que eu sou errado, eu sou cheio de erros, puxa vida, eu cometo, eu faço aquilo que eu não deveria ter feito, e aquilo que eu deveria ter feito eu não faço, enfim, eu sou um pecador desgraçado, tem misericórdia de mim. Jesus me perdoou e me deu vida. Mas antes eu tive que reconhecê-lo, eu tive que ir a Ele e me entregar. Meu Deus, me salva, tem misericórdia da minha alma. Agora vamos no versículo seguinte. Entre os quais, ele fala que todos nós também antes andávamos, todo mundo. Olha, presta atenção, muita atenção. Todos. Ninguém nasceu no reino de Deus enquanto não teve uma experiência pessoal com o Espírito de Deus. Todos andávamos desgarrados, como ovelhas desgarradas. Então ele diz assim,
entre os quais todos nós também antes... Quem ele fala nós? Se refere a quem? Você, eu e ele também. Quem está a falar aqui é o apóstolo Paulo, o homem de Deus. Então ele diz, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Quer dizer, o que é a carne, o bispo? Carne, espiritualmente falando, são os desejos da nossa carne, dos nossos olhos, nosso coração. Nós auspiciamos o que é pecado. Nós gostamos, a natureza nossa, carnal, quer carne, porque ela é carnal. Ou não é? Sim ou não? Entendeu? A inclinação da nossa carne é para o quê? Para a carne. Por exemplo, você senta-se à mesa e tem lá um prato gostoso. Então, ao invés de você comer uma porção que satisfaça, você quer comer mais um pouquinho. Sim ou não? Sim ou não? Fala a verdade. E na hora do pudim? A barriga já está cheia. Mas, pera, um pouquinho mais. Mas passa tão fácil aqui dentro. Só mais um pedacinho. Não é assim? O que é isso? É o espírito? É a carne. São as inclinações do nosso coração. A gente sempre quer mais e mais. O rico nunca está satisfeito com a sua riqueza. Ele quer sempre mais um pouquinho. Sim ou não? Sim ou não? O ladrão nunca está satisfeito com o que roubou. Ele quer roubar mais. Sim ou não? Sim ou não? É o quê? A inclinação do quê? Da carne. Nós nascemos nesse mundo carnal. Um mundo condenado para o inferno. Mas quando nós conhecemos, ouvimos falar de Jesus e queremos salvar a nossa alma, então nós decidimos, ó Deus, eu abro mão da minha carne, das minhas vontades. Eu não quero mais viver de acordo com a minha carne. Eu quero viver de acordo com a tua vontade. E qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que eu coma com limite. Sim ou não? Não seja glutão. Sim ou não? Sim ou não? Jesus fala isso. Sim ou não? Quando eu olho assim, eu vejo algumas pessoas e normalmente são pessoas gordas que gostam de comer. Todos nós gostamos. É ou não é? Aqui para nós, todos nós gostamos. Se a gente puder comer mais um pedacinho, é ou não é? É uma inclinação. Então, nós, para deixarmos essa carne neste mundo e começarmos a viver em espírito, no reino de Deus, que é espírito, é espiritual. Você vê o reino de Deus? Hã? Você não vê o reino de Deus. Porque o reino de Deus está dentro daqueles que nasceram de Deus, dos filhos de Deus, os verdadeiros filhos de Deus. É o Espírito Santo em que gera filho de Deus. O Espírito Santo é que gera filho de Deus. A igreja gera membros da igreja, mas é o Espírito Santo que gera
filhos de Deus, verdadeiros filhos de Deus. E os filhos de Deus, os filhos do Espírito Santo, são o quê? Carnais? São o quê? Espirituais. É o que Jesus falou. Aquele que nasce da carne é carne, e aquele que nasce do Espírito Santo é espírito. Coloque aí, por favor, meu caro, João capítulo 3 e versículo 5 e 6, para a pessoa que vê isso, por favor. Coloca aí, bem rápido, rápido como quem rouba, por favor. Está lá. Jesus respondeu a Nicodemos: na verdade, que aquele que não nascer da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. Você tem que nascer da água e do Espírito Santo. É o batismo nas águas e o batismo com o Espírito Santo. Quando se é batizado nas águas, é o sepultamento do corpo. O batismo não é uma cerimônia, eu vou me batizar, não. O batismo significa o seguinte: a sua carne, aquela vontade que você tem de comer mais, aquela vontade de prostituir, aquela vontade de trair, aquela vontade de ter mais dinheiro, aquela vontade, aquela cobiça, aquela ganância desmensurada, aquela ganância que está maior do que os seus olhos, aquilo tudo é da carne. E quem está nessa busca da carne, dos desejos, vontades da carne, que o mundo oferece, é porque essa gente está vivendo no reino de quem? No reino desse mundo. Então, quando a pessoa é batizada nas águas, ela é sepultada. Ela é sepultada, quer dizer, enterrada. Ali se enterra a natureza adâmica, a natureza daquela pessoa que nasceu do seu pai e da sua mãe, nasceu da carne. Então, agora ela está lá enterrando a sua vontade. Eu não quero mais viver para mim, eu quero viver para Jesus. Então, quando o pastor a levanta das águas, de acordo com a palavra, tem que acontecer isso. Ela tem que receber o Espírito Santo. Para que Deus, então, venha fazer daquela criatura uma filha no reino dele. Amém? Então, o Espírito Santo vem quando você vai para o batismo nas águas. Não, eu quero morrer para o mundo mesmo. Não é o que acontece normalmente. Normalmente a pessoa pensa que batizar nas águas, se eu for batizado nas águas, eu vou ser batizado com o Espírito Santo. Não necessariamente. Mas se você morrer para a sua carne, morrer para esse mundo, eu quero sepultar minha carne, que eu não quero mais viver nessa carne, eu quero viver em espírito. Aí sim, você é batizada, você é enterrada nas águas, e quando se levanta, recebe o Espírito de Deus. Aí sim você recebe a natureza de Deus. Você está a entender o processo? Sim ou não? Então, por exemplo, há pessoas no nosso meio que são pessoas religiosas, caridosas, bondosas, mas na casa delas é um inferno. Briga com o marido, com uma mulher, e aquele inferno. Mas na igreja são santinhas. Sim ou não? Sim ou não? Então você vê de uniforme. Que maravilha. Santa. Sim ou não? E não sabe que pestinha é aquela criatura. Quer dizer, na igreja ela é santinha aos olhos dos outros, mas vai viver com ela. Vai morar com ela. Sim ou não? Isso acontece com obreiras, isso acontece com pastores, bispos.
esposas de pastores, de bispos. Por quê? A igreja é uma instituição. Ela não é o reino de Deus. Mas quando a pessoa nasce da água e do Espírito Santo, ela entra no reino de Deus e só quem sabe é ela e Deus, que agora ela é nova criatura. Ela sabe, porque o Espírito Santo confirma dentro dela que ela nasceu dele. O Espírito Santo dá segurança, olha, agora você é minha filha, meu filho. Aí a pessoa realmente é de Deus. Aí sim, se ela é realmente nascida de Deus, ela é uma nova criatura. Ela tem um comportamento completamente diferente do que ela era antigamente. Então, se ela era uma pessoa de má índole, não existe mais isso. Ela é uma nova criatura. Então, ele diz assim, todos nós nascemos no reino do mal, nascemos no reino deste mundo, todos nós andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Ira de quem? Do diabo? Não. Filhos da ira de Deus. Filhos da ira de Deus. Como os outros também. Todos nós, seres humanos, éramos filhos da ira de Deus. Deus se irou quando Adão e Eva pecaram e começaram a gerar filhos mal educados, filhos rebeldes, filhos pecadores, filhos que agradavam o diabo e desagradavam a Deus. Todos éramos filhos da ira, e religião nenhuma cura isso. Só cura isso quando a pessoa entrega a sua vida para o Senhor Jesus. Jesus, o Senhor morreu por mim, o Senhor deu a tua vida por mim, aqui está a minha vida, eu entrego também, eu dou a minha vida para ti. Eu quero ser essa nova criatura. Compreendeu? Sim ou não? Você está entendendo? Você está consciente disso? Então Deus, está aqui escrito, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou, nos deu vida juntamente com Cristo. Quer dizer, quando você aceita Jesus, você passa a estar em Jesus. E Ele garante a sua salvação. Amém? Isso é religião? Filosofia? Isso é o reino de Deus. Quando você aceita Jesus, quando você aceita-o como Senhor da sua vida, como seu Deus, como seu Salvador, então o Espírito Santo abraça você, faz de você uma nova criatura, através do Filho dele, Jesus. É isso que Deus fez por nós. E Ele faz por você também. Então não existe pecado imperdoável, salvo quando o pecado é contra o Espírito Santo. Mas dos demais pecados, todos são perdoados. Todos. Independentemente do grau de pecado. Se a pessoa era assassina, cruel, malvada, perversa, não importa o que ela fez ou deixou de fazer de bom e que fez de mal, não interessa. Quando ela entrega a sua vida morta para Jesus, o Espírito Santo faz a mudança de natureza,
faz dela uma nova criatura, uma pessoa do reino de Deus. Ela sai do reino deste mundo e entra no reino de Deus. Fisicamente ela é a mesma pessoa, ela é a mesma criatura. Ela não vai mudar a sua fisionomia, ela é a mesma pessoa. Mas espiritualmente ela está cheia do Espírito Santo. E é claro, quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, ela está cheia de paz. E ela passa essa paz, esse Espírito, por onde quer que ela for. Ela é como luz. Ela é como a luz. Por onde vai, ela ilumina. Amém, pessoal? Ela é como fonte. Onde quer que ela esteja, ela ela passa para as outras pessoas aquilo que Deus lhe tem dado. Amém? É isso aí. Eu gostava que todos vocês nascessem de novo. Todos, como um dia eu nasci. Enquanto não nascer de Deus, você vai lutar sozinha, sozinho, não vai vencer. Mas depois que você nascer de Deus, você será uma nova criatura, um novo pensamento. Deus te dá um novo pensamento. Deus te dá um novo coração. Deus faz de você uma nova criatura. E tudo que você era fica apagado, fica sepultado. Você é uma nova criatura. Amém. Então, quando nós iniciamos essa reunião dizendo, olha, há pessoas que acham que Deus não ora por elas, que, enfim, elas deveriam dar graças a Deus. Deus fez isso por vocês todos. Você está aqui e nesse momento diz, olha, bispo, eu sou a pessoa mais desgraçada na face da terra. Eu sou perverso, eu sou uma pessoa que eu já matei, eu já fiz tudo que eu não tenho nem ideia, nem quero saber. Mas eu quero entregar minha vida para Jesus, eu não quero mais isso. Eu tenho consciência de que eu errei, que eu estou morto neste momento. E eu quero ter vida, eu quero que o Espírito Santo venha sobre mim. Eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero sair do reino deste mundo. Eu quero sair do reino da luxúria, o reino da ilusão, o reino deste mundo que só leva para o mal. Eu quero começar uma vida nova. Se você quiser, o meu Senhor está aqui e quer lhes dar boas-vindas. É chegado até você o reino de Deus. Você que quer entrar no reino de Deus, vem aqui na frente, em nome do Senhor Jesus. Como posso te agradecer? Deixa eu falar com vocês que estão aqui à frente. Olhe para mim, por favor. Preste atenção. Vocês vieram aqui à frente para receber uma bênção do reino de Deus? Ou vieram aqui na frente para receberem o reino de Deus? Entende a diferença? Sim ou não? Você pode vir na frente para receber uma bênção do reino de Deus. É a cura divina, é a libertação. Você não quer mais ser usuário de drogas. Você não quer mais fazer a coisa errada. São bênçãos. Mas o que Deus oferece para você é entrada no reino de Deus. Amém? Amém? Amém. Você ter o mesmo espírito do bispo Domingos, o mesmo espírito que Deus tem me dado. Você já pensou nisso? Você já pensou nisso? Não interessa o que você fez de errado, de mal, de perverso, Ele perdoa você agora aqui, já está perdoado. Você já está perdoado, sabia? Só porque você veio na frente, Jesus já perdoou você. Você acredita nisso? Tem certeza? Olha lá, hein? Tem certeza? Essa certeza é o Espírito Santo que te dá.
Ele aceita você do jeito que você está. Ele aceita os que estão mortos na carne para fazê-los vivos em espírito. Amém? Bem-vindos ao reino de Deus. Amém? No reino de Deus não há diferença de raça, de cor, de instrução, de condição social. No reino de Deus todos são perfeitamente iguais, porque são todos filhos de Deus. E Deus não tem um filho mais bem abençoado e o outro menos abençoado. Não, todos são abençoados. Amém? Ele aceita você. Amém? Bispo, e os meus problemas? Você pode ter certeza, os seus problemas vão sendo resolvidos a partir de agora. As bênçãos do reino de Deus vão alcançar você. Não é você que vai buscar, não. O reino de Deus vai buscar você para te abençoar. Você acredita nisso? Pois é o que está escrito. Nós não precisamos correr atrás das bênçãos. Quem entra no reino de Deus, a bênção corre atrás da gente. Graças a Deus. Você crê mesmo? Então, presta atenção no que você vai receber agora. Presta atenção. Você vai receber uma coisa que você nunca recebeu na sua vida. O maior presente do reino de Deus se chama paz. Paz. Quando você recebe paz, é porque você foi perdoado. Amém? Amém? Quando a gente, diante do juiz, o juiz diz assim, o juiz pega o martelo e bate. Absolvido, pronto. O que vai entrar na gente? Paz. E depois da paz? Alegria. É isso que você recebe agora. Feche os seus olhos, com as suas mãos no coração. Receba agora o espírito da paz. Receba agora o espírito da alegria. Receba agora o espírito do Senhor Jesus Cristo. E receba, então, o bem-vindo do nosso Pai. Ele diz para você, minha filha, meu filho. E você, amiga e amigo, você deve se lembrar de um dia em que você estava desesperada, desesperado. Você disse assim, eu não creio que Deus existe. Se o Senhor cresce, se o Senhor existisse, o Senhor me tiraria dessa vida que eu tenho vivido. Você se lembra disso? Você se lembra desse momento? Ele não deixou você se esquecer, não. Você se lembra. Pois é. Eis aí a resposta de Deus para você. Seja livre. Seja livre. Seja livre do reino das trevas. Seja livre do reino do inferno. Seja livre do reino deste mundo. E bem-vinda ao reino de Deus. Isso mesmo, isso mesmo. Pode falar com Deus, pode conversar com Ele. Ele é seu Pai. Trate-o como Pai. Fala, meu Pai. Você tem o direito. Pode falar, meu Pai. Pode falar, isso mesmo. Fala agora mesmo. Em nome do Senhor Jesus. Fale com Deus.